Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a resolução desse que é o problema 65 do capítulo 2 do Halliday 11ª edição. O enunciado diz assim: a figura da aceleração da cabeça e do torso de um voluntário durante uma colisão traseira. Então, um voluntário estava ali num carro e o que se simulou foi uma colisão traseira, né? Alguém batendo na traseira desse carro. E aqui eu tenho um gráfico da aceleração em função do tempo, separadamente para o torso e para a cabeça desse voluntário. Veja que aqui eu tenho aceleração nula, depois uma aceleração crescente, depois ela se anula novamente, a aceleração decrescente e ela se anula para o torso, e para a cabeça uma aceleração crescente maior aqui do que a taxa de crescimento da aceleração para o torso, e depois rapidamente aqui já uma aceleração decrescente, né? Uma aceleração do torso e da cabeça, que é o efeito. Acredito que no capítulo ele tenha falado sobre isso, né? Sobre o efeito, uma chicotada, né? Pá, você leva rapidamente a sua cabeça, ela, né, muda de aceleração, e isso causa problemas ali para o seu pescoço, né? No final das contas. Bom, pra gente aqui o que ele pediu foi, no momento de máxima aceleração da cabeça, qual é a velocidade. Aqui ele está interessado só na velocidade escalar, né? Por isso usou a palavra speed. Se ele tivesse interessado na velocidade vetorial, né? Na direção e sentido dessa velocidade também, aí seria velocity, né? A palavra em inglês. Aqui, velocidade escalar. Se fosse velocity, seria velocidade vetorial. Na letra A, da cabeça, né? E do tronco. Ele quer saber qual que é a velocidade da cabeça e do tronco para o momento de máxima aceleração da cabeça. Bom, aqui o que a gente tem que lembrar é que a aceleração ela é a derivada da velocidade em função do tempo. Então, se eu separo aqui a velocidade, que é o que eu estou interessado aqui nesse problema, passando esse dt, que é uma variação infinitesimal do tempo, aqui para o lado esquerdo, multiplicando a aceleração, que aqui é a aceleração instantânea, né, o gráfico aqui. O que eu tenho? Se eu integro dos dois lados, aqui em v, de v0 até... Aqui na anotação não ficou legal, mas aqui é uma velocidade final e uma velocidade inicial, né? Eu usei a mesma variável de integração aqui, e aqui é um limite de integração. Aqui desse outro lado eu tenho a integração de t0 até t, também usei a mesma falha aqui. Pode só colocar um dv' e um t' aqui, só para dizer que é variável de integração e aqui limite de integração. Bom, integrando dos dois lados, o que eu obtenho? Eu concluo que v menos v0, né, a integral de dv acaba sendo v calculado entre v e v0, fica v menos v0. E aqui desse outro lado, o que eu concluo? A integral de a dt é a área sobre a curva a por t, que é o que eu tenho aqui, né? A aceleração em função do tempo. Então, a área sobre a curva aqui do torso e a área sobre a curva da cabeça me dá v menos v0. Ora, se eu sei quem é v0, aí eu vou encontrar quem é v, a velocidade final, em um dado momento. Como eu sei que é uma colisão traseira, né? E que aqui no instante inicial essa pessoa estava em repouso, né? Então a velocidade inicial é 0. Então eu vou fazer o cálculo da área sobre a curva, que aqui, apesar de não ter a fórmula da aceleração em função do tempo, eu tenho o gráfico, e esse gráfico é facilmente calculável aqui, a área sobre a curva, são retas, né? Então calculando essa área eu obtenho a velocidade final. Na letra A ele quer para a cabeça no instante de máxima aceleração da cabeça. Primeiro é achar qual que é esse instante, né? E aqui
é o ponto de máximo aqui de aceleração para a cabeça. Aqui no t igual a 160 milissegundos e a aceleração aqui no y, veja que cada divisão é 10 metros por segundo, né? Aqui eu tenho 50, então aqui é 60, 70, 80, 90, 100. Então aqui vai ser 90. 90 metros por segundo ao quadrado e 160 milissegundos. Vou calcular a área que eu estou colocando em vermelho aqui, porque eu sei que aqui, ó, nesse ponto aqui em que a aceleração é zero, a velocidade também é zero. Estava parado. E aí a cabeça começa a acelerar, e aí eu vou calcular a área de t igual a, aqui também de cada divisão é 10, então de 110 milissegundos até 160 milissegundos. Se em 110 a velocidade zero é nula, a velocidade inicial é nula, eu fico com a área sobre a curva me dando a velocidade final aqui no t igual a 160. Veja que eu não peguei essa outra parte da área aqui, porque eu estou interessado na aceleração, na velocidade aqui, em 160. Então, pego a área daqui até de 110 até 160. Veja, o ΔV, então, que é V menos V0, vai ser a área que eu pintei aqui de vermelho. Então, vai ser 160 menos 110 milissegundos, que é um triângulo, né? Então, vai ser a área a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Estou considerando a base aqui 160 menos 110 milissegundos, vezes a altura vai ser 90 metros por segundo ao quadrado, isso tudo dividido por 2, a área desse triângulo. Eu vou obter então V menos V0, o V0 é 0 metros por segundo, então aqui eu vou ficar com V do lado esquerdo, e aqui eu tenho 160 menos 110 dá 50 milissegundos, o prefixo mili quer dizer 10 a menos 3, né? Então 50 vezes 10 a menos 3, esse segundo que sobrou cancela com um segundo aqui desse segundo ao quadrado no denominador, sobra só metros por segundo, 90 dividido por 2, 45. Então 50 vezes 10 a menos 3 vezes 45 metros por segundo. Calculando a velocidade, então está consistente o meu cálculo. Fazendo essa multiplicação, vamos fazer a conta aqui. Vamos pegar a calculadora. Está aqui. (45) que multiplica 50 vezes 10 a menos 3. 2,25 metros por segundo, como a gente tinha aqui. Então a velocidade, né, V menos 0 é 2,25 metros por segundo, então V igual a 2,25 metros por segundo. A velocidade da cabeça nesse ponto aqui. Considerando que aqui a velocidade, em 110 milissegundos, a velocidade era nula. Na letra B, ele está interessado agora na velocidade para o torso. Bom, para o torso, eu sei que a velocidade é zero aqui nesse instante zero, na verdade, né? Que começa a curva. Aqui, como a área é nula, não vai me dar nada aqui como área, né? Então, eu não preciso calcular essa área, já que ela é inexistente, né? Mas então eu vou calcular toda essa área aqui até de 40 milissegundos até 160 milissegundos. Bom, essa figura eu vou dividir em duas partes. A primeira vai ser esse trapézio. A área do trapézio, veja, aqui eu vou chamar de ΔB1. Ela vai ser a base maior do trapézio, que é 120 menos 40 milissegundos, está aqui. Mais a base menor, que é 120 menos 100 milissegundos, vezes a altura está aqui em 50 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Isso vai dar 50 por 2, 25 metros por segundo ao quadrado, que multiplica 120 menos 40, 80 milissegundos, que eu estou colocando em evidência aqui, porque aqui eu também tenho milissegundo. 120 menos 100, 20.
Eu vou ficar então com 25 vezes 100, aqui mili 10 a menos 3, segundo aqui cancela com esse segundo aqui, um dos segundos aqui do denominador fica metros por segundo, então eu fico com 25 vezes 100 vezes 10 a menos 3 milissegundos. Ora, 10 a menos 3, aqui eu tenho 10 ao quadrado, né? 100 é 10 ao quadrado, eu fico só com 0,1, né? Eu estou dividindo 100 por 1000, né? Multiplicar por 10 a menos 3 é o mesmo que dividir por 1000. Então eu fico com 0,1, 0,1 vezes 2 vezes 25, 2,5 metros por segundo. É a velocidade do torso aqui em 120 milissegundos. Mas eu estou interessado na velocidade aqui em 160. Então tem que calcular mais essa daqui. Essa área vai dar mais um trapézio, a área da base. Agora a base maior eu vou considerar aqui, ó, essa daqui, que vai ser 50 metros por segundo ao quadrado. Veja que aqui eu considerei a área da base aqui no eixo horizontal, que tem unidades de milissegundos. Aqui eu estou considerando o trapézio deitado aqui, vamos dizer assim, né? Então a área da base vai ser maior, a base maior vai ser 50 metros por segundo ao quadrado, base menor vai ser essa daqui, que é 10, 20 metros por segundo ao quadrado, base maior mais base menor, vezes a altura. Quem que é a altura? Essa daqui, 160 menos 120 milissegundos, isso tudo dividido por 2. Ora, 50 mais 20, 70 metros por segundo ao quadrado, vezes 160 menos 120, 40 milissegundos, isso tudo dividido por 2. Eu tenho 70 dividido por 2, 35, vezes 40 milissegundos, mili 10 a menos 3, segundo cancela com segundo, sobra metros por segundo. Eu vou ter então 35 vezes 40 vezes 10 a menos 3, fazendo essa conta. Eu vou ter 35, que multiplica 40, que multiplica 10 a menos 3. 1,4 metros por segundo. E agora eu vou somar 1,4 com o 2,5 que eu tinha para a primeira variação. Eu obtenho 3,9 metros por segundo. Ou seja, o meu ΔV total é o ΔV1 mais ΔV2. Isso dá 3,9 metros por segundo. Ou seja, como eu sei que aqui a velocidade é zero, né, inicialmente, então V menos V0 igual a 3,9 metros por segundo. Então o meu V final aqui em t igual a 160 milissegundos é 3,9 metros por segundo. Então, para a cabeça, letra A, 2,25 metros por segundo. Para o torso, 3,9 metros por segundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o exercício 65 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like, curtam esse vídeo. É bastante importante para a gente crescer esse seu like e também a sua inscrição e compartilhamentos e comentários aí nos nossos vídeos. Beleza? Ajude a gente a crescer para levar esse conteúdo para muito mais gente. Valeu, pessoal!